companheiros, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós iremos estudar a questão 22, item A, parte 1ª, capítulo 2º, do título dos elementos gerais do universo, subtítulo Espírito e Matéria. Então vamos à questão 22, item A. Pergunta: que definição podeis dar da matéria? Resposta: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, meus amigos, diante dessa resposta da questão 22, item A, então a matéria é um elemento educativo. E, diante disso, já que a matéria é um elemento educativo quando nós estudamos temas da vida, hoje eu irei me reportar a um capítulo extraordinário, meus amigos, é de muita sensibilidade. Esse capítulo é chamado capítulo Culto Familiar, encontra-se no livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier. Esse capítulo é o 48, de título Culto Familiar. E a Dona Laura, só um rápido resumo para vocês terem um certo entendimento, a Dona Laura, ela está para encarnar. Seu marido já está encarnado, o Ricardo. Ele no momento é uma criancinha. Ele encontra-se no berço. Só que quando ele se desdobra, ele volta ao seu estado normal, como espírito consciente adulto. E ele vai se desdobrar, ele vai ter um deslocamento até a sua residência em Nosso Lar, porque todos eles são procedentes da colônia Nosso Lar. Dona Laura, o senhor Ricardo, o casal, e mais os filhos, como o Lísias e os demais irmãos, entendeu? Como Judite, Holanda e assim vai. Então, haverá um fenômeno muito interessante no culto familiar, que haverá um globo cristal, um globo. Ele tem um material, como se fosse uma bolha, em que o senhor Ricardo ele vai sair do corpinho dele como recém-nascido, está lá no berço, desdobrado ao dormir, e ele vai tomar forma normal e ele vai se materializar dentro desse globo, lá na antiga residência dele, em Nosso Lar, já que a Dona Laura também está para encarnar. E é um diálogo formidável, envolvente, emocionante, diante do seu Ricardo. Ele está dentro desse globo, juntamente com seus familiares que ainda se encontram no Nosso Lar, que todos vão encarnar. Neste ambiente, no culto familiar, lá na casa da Dona Laura, encontra-se o ministro Clarencio e mais 3 dezenas de irmãos. Olha o vínculo que esse capítulo tem justamente com a pergunta 22, item A do Livro dos Espíritos, em sua resposta, dizendo que a matéria é o laço que prende o espírito, ou seja, o elemento educativo. Porque esses espíritos já estão conscientes que a vida encarnada, o mundo material, ele é um processo educativo, pedagógico, para que todos nós, uma vez tendo esse entendimento, essa definição de vida, que a vida material é um elemento, a matéria é um elemento educativo, nós possamos procurar se transformar em prol da nossa evolução. Mas eu irei ler esse texto do capítulo 48, de título Culto Familiar do livro Nosso Lar, no próximo bloco. Aguarda um pouco, amigos. Vamos dar continuidade à leitura do capítulo Culto Familiar do livro O Nosso Lar. É um exemplo da questão 22 de item A do Livro dos Espíritos. Então vamos à leitura. André Luiz, ele indaga ao amigo Nicolas. A pergunta é a seguinte: por que o globo cristalino? Aí resposta: é preciso lembrar que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionário da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio da parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na terra. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem, e ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto. Ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu
homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Então, diante disso, meus amigos, só para avançar aqui no texto, o Lísias e os irmãos, eles cantavam, trazendo harmonia. Houve a prece de Clarencio. Então, a Judite e o Lanili são os filhos de Ricardo já encarnado, está no berço, ele vai se desdobrar, vai até a antiga residência dele, nosso lar. Vamos à leitura. O Ricardo vai se apresentar dentro desse cristal, desse globo cristalino. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem de idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: Ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e ainda aqui, que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós. Esclareça em que poderemos ser úteis. O que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida. Então, olha a resposta do querido Ricardo, que é um espírito bem avançado, lembrando a resposta do livro dos Espíritos 22, item A, que é a matéria, o laço que prende o espírito, ou seja, a matéria é um elemento educativo. Ele está bem ciente disso. Olha a resposta dele. Voltemos à leitura. Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Então, meus queridos companheiros, o senhor Ricardo, vamos analisar um pouco, refletir a respeito dessa colocação do senhor Ricardo, ele está pedindo para os filhos e a todos presentes para que ele não tenha facilidades aqui na terra. Ou seja, o esforço, a lei do esforço, a vontade, aposto necessário. Então, a não facilidade foi o pedido do senhor Ricardo. Então, ele entendeu que a matéria ela é um instrumento para nós educarmos o nosso mundo íntimo, o nosso mundo interior. A facilidade do mundo pode nos seduzir e esquecer as nossas verdadeiras necessidades. Finalizando o tema de hoje, que diz respeito que a matéria é um instrumento, é um meio educativo, o Ricardo lembrou, está ciente disso, que viver na Terra é um meio de nós buscarmos a nossa evolução. É um processo de educação espiritual. Fique na paz e que Deus nos abençoe.